Nesse vídeo vamos começar a falar aí do banco de dados aí para colocar com o nosso PHP, né? Fazer com que o PHP acesse o banco de dados para buscar as informações. Primeiro a gente tem que entender um pouco, bem pouquinho da teoria de banco de dados. O banco de dados é uma coleção de dados interligados, representando informações sobre alguma área específica. Então, quando eu tenho um banco de dados, eu tenho um conjunto de dados que faz algum sentido, né? Algum conjunto de dados armazenados de uma forma que eu consiga obter alguma informação com isso, eu consiga armazenar os dados. Então, eu tenho os dados, né, são a matéria bruta. O que é uma matéria bruta? Então, é simplesmente uma palavra, alguma coisa que eu possa trabalhá-la, né, trabalhar no futuro. Então, eu tenho textos, números, símbolos, coisas sem contexto, sem ordem e sem sentido. Como, por exemplo, o número 10 não simboliza nada. Se eu falar aqui para vocês, 10. Mas se eu falar assim, nota 10, aí você já sabe que é uma pessoa legal, uma pessoa que foi bem na prova, entende? Então tem a diferença aí entre dado e uma informação, né? Você é 10, então essa é uma informação. Você afirma alguma coisa. A informação é um conjunto de dados relacionados ao contexto definido, que faz sentido para alguém em uma determinada situação. Então, se eu estou falando de aluno nota 10, eu já consigo entender que é alguém que vai bem nas provas. Ou eu falo pessoa nota 10, é alguém muito legal, que está sempre perto da gente. Então, essa diferencinha de dado e informação é bem relevante, né? E o banco de dados, ou seja, o banco de dados é várias informações, vários dados ali juntos com um contexto específico, né? Algo que relacionado consegue trazer para a gente informações relevantes. Um exemplo de banco de dados, né, é o nosso querido Excel. Quando você faz uma planilha de Excel, você coloca dentro dessa planilha informações relacionadas, né? Você tem lá, por exemplo, o código, e aí você tem o nome do aluno, aluno fulano 01, 02, eu usei um exemplo, né? Que poderia ser Maria, João, José, Pedro. E aí eles estão relacionados com as seguintes informações: o RA dele, né? O registro de aluno. Então, eu coloquei aqui alguns números fictícios, são registros de aluno, e aí com esse registro eu estou relacionando também as notas, né? Então, tenho nota 1, nota 2 e a média final. Então, eu tenho aqui um pequeno banco de dados em Excel que simboliza para a gente as notas dos alunos. Então, eu tenho uma relação de RA com as notas, né? Assim como é em escolas e faculdades. Então, esse é o conceito de banco de dados, é você armazenar as informações de forma que eles façam sentido. Lógico, pessoal, não é a definição perfeita para banco de dados, tá? Mas eu estou trazendo para vocês esse exemplo que é para simplificar. A gente não entrar em teoria bruta de banco de dados, né? Não entrar ali nas camadas mais densas ali do que é um banco de dados. E aí tem muitas outras informações da parte teórica que vocês vão ver em vídeos de banco de dados, certo? Aqui eu só estou passando por cima de uma maneira mais leve para que a gente consiga contextualizar isso no nosso PHP. Para falar de software de banco de dados, a gente precisa entender o seguinte: existem vários programas de banco de dados, né, que você escuta falar assim, SQL Server, Oracle, MySQL, Firebird, Postgre. Eles são programas, são serviços que administram os dados, que fazem você salvar essas informações atreladas. O Excel, por exemplo, a planilha de Excel é um quase banco de dados, mas ela é uma planilha. O específico de banco de dados mesmo são esses aqui, alguns conhecidos, né, que a gente tem como exemplo. Então, esses são programas instalados no nosso computador. Então, eu tenho lá o banco de dados SQL Server. Eu tenho o banco de dados Oracle, né? Ele é o serviço de banco de dados. É ele que provê para a gente a administração ali dos dados, seja ela o armazenamento, seja aí a visualização, etc. Existe uma diferença muito grande entre o banco de dados que está instalado na máquina ou no servidor
e o software que acessa o banco de dados. Então, são duas coisas completamente diferentes. Se eu tenho aqui um banco de dados, eu posso ter um SQL Server. Porém, o software que acessa o SQL Server é algo totalmente diferente do SQL Server. É o DB Beaver, por exemplo. Ou eu posso acessar o SQL Server usando a própria ferramenta da Microsoft para acessar o SQL Server, que é o SQL Manager Studio. A diferença é a seguinte: se eu tenho um servidor de SQL Server, eu tenho um aplicativo que acessa ele, que é o Microsoft Management Studio. Ele é o software que acessa o SQL Server. Então, para o Oracle, eu também tenho um software que acessa o SQL Server, o SQL Developer. E o MySQL, nós temos aqui o Workbench, né, que é um exemplo aí de acesso ao MySQL. Tem outros, sim, outros softwares, como por exemplo, o DB Beaver, ele é um software padrão de banco de dados que ele tem a conexão com vários bancos, como por exemplo Firebird, Postgre. Ele consegue acessar o MySQL, consegue acessar o Oracle, consegue acessar o SQL Server. Então, a gente tem que entender o seguinte: a gente não está falando de Workbench é o MySQL, não. O Workbench é uma ferramenta que acessa o MySQL. O MySQL é outro programa. Então, a gente tem que instalar o MySQL, depois instalar o nosso Workbench. São duas coisas separadas. A mesma coisa acontece com o SQL Server. Então, nós temos aqui o servidor de SQL Server. Depois, a gente tem que instalar também a aplicação que acessa o SQL Server, que é o Microsoft Management Studio. Vejam só, no DB Beaver, né, é um castorzinho, ele tem várias opções de conexão. Então aqui, ó, nessa imagem que eu trouxe, ele está marcando o SQL Server. Mas eu posso acessar todos os outros bancos, ó, como Postgre, Oracle, MySQL, MariaDB. Eu tenho aqui embaixo o Firebird, que são exemplos que eu trouxe no slide anterior. Então, um programa pode acessar vários bancos. Não necessariamente é aquele programa que é o banco, não. É o programa de acesso. O pessoal confunde muito quando a gente fala do Workbench, né? O Workbench, ele simplesmente acessa o nosso serviço de MySQL, que está rodando no nosso XAMPP. O XAMPP, ele já tem embutido dentro dele um Apache e um MySQL. E ele roda na porta 3306. Mas eu não tenho o Workbench instalado na máquina. Então, eu uso a alternativa que o XAMPP nos provê. Se eu clicar nesse botão Admin, ele vai abrir para a gente o PHPMyAdmin, que é um programa feito em PHP que roda no Apache. Ó, percebam aqui que está rodando no Apache localhost, como a gente já está acostumado. Porém, a gente está acessando a pasta do PHPMyAdmin. E essa pasta, ela tem o software escrito em PHP que administra o banco, o MySQL. Tanto que eu estou no servidor de MySQL local, que é exatamente esse servidor aqui que está rodando. Ó, a gente está usando o servidor de MySQL do XAMPP, que está embutido no XAMPP. E a gente está usando o PHPMyAdmin para acessar o MySQL. Aí aqui eu tenho alguns bancos de dados já pré-configurados, né? Ó, tem o banco de dados do PHPMyAdmin, do MySQL, da Performance Scheme e o nosso banco de dados aqui, ó, das videoaulas. Que é nesse banco de dados que nós vamos trabalhar daqui para frente. O que é importante a gente saber no PHPMyAdmin? A gente tem que entender uma coisa: a gente sempre vai ter um servidor de MySQL. Então, qual que é o servidor nesse caso? No nosso exemplo é o localhost, mas aqui poderia ser um 92.168.0.10, que seria um servidor na rede local. Poderia ser um IP, como por exemplo 201.77.135. Ponto alguma coisa, ponto 10, ou poderia ser um domínio, né, mysql.meusite.com.br. Então eu tenho aí os acessos ao servidor. Nós vamos utilizar o localhost porque é o que está instalado na máquina que estamos trabalhando. É o nosso servidor MySQL local. O usuário, quando você instala o XAMPP, ele traz o usuário root, que é o administrador máximo, né? É o usuário que tem todos os poderes necessários ali para alterar qualquer coisa no banco. E ele controla tudo dentro do banco de dados MySQL. Então, lá na hora da instalação do MySQL,
o XAMPP já deixa pré-determinado o root como administrador. No SQL Server seria o SA, o super administrador, né, que é a entidade máxima aí do banco. E aí a senha, né, desse root no XAMPP ela vem em branco, você não digita nenhuma senha, ele está sem senha. Ah, mas sem senha é inseguro, não tem segurança. Concordo. Mas como você está trabalhando com um banco local, ali na sua máquina, não tem problema você ficar sem a senha. Porque você está trabalhando para desenvolver apenas. Quando você for colocar algo em produção, né, para usar mesmo, para valer, aí a gente não utiliza o root sem em branco. A gente cria um usuário e uma senha específica para aquele banco de dados que a gente está utilizando. Então, conforme no exemplo anterior, a videoaula é um banco de dados que nós vamos utilizar, o nome do banco de dados que vamos utilizar. E depois a gente tem a tabela, né? A tabela é o que simboliza o local que a gente vai armazenar os dados, que é como se fosse aquela planilha do Excel, mas aí a gente chama de tabela, porque tem outros conceitos de banco de dados, né, que nós não vamos entrar a fundo, que tem as explicações lá no nome de tabela. Então, nós criamos aqui a tabela usuários, onde ficam os dados armazenados. Para a gente poder acessar esses dados, né, inserir esses dados, localizar esses dados, a gente atualizar esses dados, a gente tem que usar uma linguagem SQL. A linguagem SQL significa Standard Query Language, né, que seria a linguagem padrão para consultas. Essas consultas, você, através do software, né, que acessa o banco de dados, o PHPMyAdmin, no nosso caso, você realiza consultas dentro do servidor de MySQL. Então, são duas coisas separadas, né, só para reforçar, ficar bem claro. Então, você usa o SQL para acessar o banco, para passar os comandos para o banco. Assim como a gente usa o C, ou o PHP, ou o Java para fazer programas. A gente utiliza a SQL, a linguagem SQL, ela não é linguagem de programação. Ela é uma linguagem para consulta dos bancos, né, que ela realiza ali, de forma padronizada, o acesso às informações e aos dados dinamicamente, conforme as instruções que a gente passa. Então, o SQL é uma linguagem padrão para trabalhar com banco de dados. Essa linguagem padrão, ela está presente em todos os bancos, como SQL Server, Oracle, MySQL, entre outros. Porém, cada banco tem algumas diferenciações, né? Algumas coisas mudam de uma linguagem para outra, mas a base é tudo igual. É muito parecida de um banco com outro, mas todas elas usam SQL. Então, se você estiver pensando em acessar um banco de dados, você já tem que pensar, poxa, onde tem a SQL? Qual SQL eu devo usar? Né? Então, você já tem que procurar lá. A consulta que você precisa, você tem que montar ela conforme as regras do banco. Mas 90% das SQLs são iguais. Então, são algumas outras diferencinhas que você vê. A SQL é uma linguagem declarativa e que não necessita de profundos conhecimentos de programação, que é uma coisa totalmente diferente, para que alguém possa começar a escrever queries, né? Ou seja, consultas, que trazem resultados de acordo com o que você está buscando. Que é o que eu falei, você roda comandos e aí o banco de dados te retorna as informações que você precisa. Nesse caso, eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó, como por exemplo, se eu quiser inserir alunos, né, a tabela alunos, aqui é a tabela. Vou até escrever aqui, tabela. Ó, aqui é a tabela alunos. Então, eu vou salvar no campo nome, a nota 1 e a nota 2. Eu vou deixar isso salvo na nossa tabela. E aí, quais são os valores, né? Então, eu tenho insert into alunos. Aí, eu vou passar aqui entre parênteses os campos que eu vou colocar. Eu vou colocar nome, nota 1 e nota 2. E aí, fica como o nome é uma string, eu coloquei entre aspas. E aí, nota 1 e nota 2 são double, né? São pontos flutuantes. Então, eu coloco 7.5 e 9.5. Sempre na mesma ordem. Então, aqui, 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 aqui. Sempre nessa ordem. O nome também. Nome primeiro, depois eu coloco na ordem que eu determinei aqui. Esse é o comando insert into. Então, eu escolho, eu vou inserir na tabela alunos os seguintes campos. Esse, esse e esse. Quais os valores? Valores, esse, esse e esse.
que eu uso para inserir informações no banco. Para buscar alguma informação no banco, eu uso o select. Então, o select, eu vou selecionar nome, nota 1 e nota 2, from, ou seja, da onde? Da tabela alunos. Aqui também é a tabela. Até escrever tab aqui. E isso vai me trazer todas as informações de alunos, porém, vou trazer só os campos que eu selecionei. Nome, nota 1 e nota 2. É uma query, né, uma consulta de banco muito utilizada, o select. Update, então eu quero fazer uma atualização na tabela de alunos, e aí eu vou setar o que eu quero atualizar. Como, por exemplo, set, eu quero atualizar o campo nome, que é esse campo aqui, ó, que a gente inseriu. E aí eu quero que esse campo receba a palavra Fernando, mas com uma diferença. Aqui eu inseri no banco com Fer. Então, eu só vou alterar para Fernando onde o nome for igual a Fer. Então, onde for Fer, ele vai alterar para Fernando, que é o que vai acontecer aqui. Ó. Eu inseri como Fer, eu selecionei, depois eu setei que eu quero uma atualização nesse campo Fer aqui. Ó. Eu não quero Fer, eu quero colocar Fernando. Então, eu coloco onde nome for igual a Fer. Eu vou setar o novo nome, ou seja, eu vou fazer a atualização para Fernando. E, por fim, aí, nas nossas consultas mais importantes, eu tenho o delete from, né, que eu vou deletar da onde? Eu vou deletar da tabela de alunos, aqui também é a tabela, onde, né, where, nome igual a Fernando. Então, eu vou buscar, aonde tiver escrito nome for igual a Fernando, onde um nome no banco for Fernando, ele vai apagar. Então, ele apaga esse registro. É como se eu deletasse uma linha daquela tabela do Excel. Tem que tomar cuidado, gente, porque o delete from tem que ter o where. Senão, ele apaga tudo. Né? Não sei se vocês já viram algum meme na internet, alguma coisa dizendo delete from alunos, delete from sem where. Porque sem where ele vai apagar tudo. Tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal, na hora de utilizar esse comando aqui. Bom, seguindo aqui então, eu tenho outros exemplos, né, de banco de dados, que eu posso criar tabelas, tudo via script, tudo pela linguagem SQL. Então, eu tenho aqui um comando, create table usuário, no qual eu crio a nossa tabela de usuário através dos códigos, dos comandos. Então, eu defino aqui um ID. Esse ID vai ser do tipo int, com 11 caracteres, né? Então, eu tenho lá 11 caracteres, acho que vai dar mais de 1 milhão, 1 bilhão, não sei, não me lembro, não me recordo agora. E aí, eu não quero que esse campo não pode ser nulo, ou seja, ele não pode ficar vazio. Ele vai ser a primary key, ou seja, ele vai ser o identificador da tabela. E autoincremento, ele vai sempre ser incrementado de 1 em 1. Então, a gente não consegue definir um valor. Ele faz automático. O MySQL, no nosso caso, faz essa incrementação automático, sempre de 1 em 1. Tem também aqui, depois eu passo uma vírgula, né, e faço o segundo campo, o campo nome. E esse campo vai ser do tipo varchar 50, ou seja, um texto de 50 caracteres, até 50 caracteres, também não pode ser nulo, not null, tem que estar preenchido, não pode ficar em branco. Login é outro campo, varchar 50. Senha, eu coloquei do tipo text, porque text não tem, vamos dizer assim, que a limitação é muito maior que o varchar. Ele recebe muito mais informações. Por que eu defini text? Porque geralmente na senha, pessoal, a gente passa um hash criptografado. Porque a gente não é uma boa prática armazenar a senha diretamente no banco. A senha armazenada no banco, ela fica exposta. A quem conseguir entrar no banco vai ver a senha do usuário. Então, isso não é legal. Então, a gente criptografa essa senha. Para quê? Para quando que o usuário se cadastrar, eu não vejo a senha. Eu vejo apenas o hash criptografado. Então, eu não vou saber qual é a senha dele. Isso é uma medida de segurança, tá ok? Também não pode ser nulo. E aí, por fim, eu tenho aqui um ativo tinyInt. O que é tinyInt? É 0 ou 1. Ou seja, é a mesma coisa que um campo boolean. Um bool. E aí é verdadeiro ou falso. Por que esse campo ativo? Porque quando eu tenho um usuário que vai logar no nosso sistema, se esse campo estiver ativo, ele loga. Se não estiver ativo, ele não pode logar. Um exemplo é quando um funcionário é contratado e depois ele é mandado embora.
ele não vai mais poder acessar o sistema. Só que se eu apagar o registro dele, vai constar que ele nunca existiu. Então eu tenho que, no mínimo, desativá-lo. Para quê? Para que todo o histórico de login dele, né, todos os dias e as horas que ele logou, eu possa saber. Eu apenas desativo para que ele não possa entrar mais. É como se eu desse uma punição para ele, né? Não, você está proibido de entrar aqui. Então você deixa como false. Ó, os nossos principais exemplos aqui, né, que nós vamos desenvolver agora. Então eu vou fazer um insert into. Eu vou depois, na sequência, vou fazer um select para vocês verem. Vou atualizar esse campo e depois eu vou deletar. Mas antes de deletar, eu vou fazer o select de novo, para que a gente consiga visualizar o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui meu champ, o painel de controle do meu champ, e mostrar para vocês que o meu MySQL está rodando, meu serviço de MySQL está rodando na porta 3306, e eu tenho aqui como parar esse serviço, né? Como a gente já viu, a mesma coisa aqui do Apache, né? O Apache é um servidor web, o MySQL é um servidor de banco de dados. Se eu clicar aqui no admin, ele vai carregar para mim, ó, a página do phpMyAdmin, que está instalado dentro do champ. O champ ele já traz o phpMyAdmin junto com ele. E aí eu consigo ver aqui na minha lateral todos os nossos bancos de dados, que são os padrões que vêm instalados já no MySQL, né? Com a senha de root, que é o usuário root. Aí eu tenho aqui algumas informações, né? Olha lá, eu tenho que o utilizador é o root do localhost. Eu tenho aqui o meu tipo de servidor é o MariaDB, né? Que é uma derivação, um fork do MySQL. Também não vou entrar em assunto. Eu estou usando o 127.0.0.1, que é um IP local, né? Localhost, é a mesma coisa, é da máquina. E então eu vou começar criando o meu banco de dados aqui, ó, banco de dados. Pessoal, no slide eu falei que tem como criar uma tabela pelo script, né? Como criar um banco pelo script. A gente pode utilizar a SQL direto, como por exemplo, create database e passar um nome, vídeos. Então ele cria aqui pra gente, ó, um banco de dados via script. Quando você faz um curso de SQL, de banco, você aprende a criar os bancos e usar os scripts. A vantagem do software, né, do programa que acessa o banco de dados, do phpMyAdmin, é que ele traz a parte gráfica pra gente. Eu não preciso me preocupar tanto com os scripts. Eu posso simplesmente vir em banco de dados. E aí eu crio aqui, ó, criar base de dados. Eu coloco aqui, vídeo aula. E aí eu escolho um formato de linguagem do meu banco, né? Que tem a ver com acento, C cedilha. Eu deixo o padrão, o TF8. Né, que é o nosso português BR aí, com cedilha, acento e tudo mais. Então eu crio aqui. E ele aparece aqui do lado também, ó. Então ó, tem vídeo aula e vídeos. Vídeos eu criei pelo script. E vídeo aula eu criei pela interface. É que essa interface do programa, ela faz a maquiagem pra gente do banco de dados. Na sequência, ó, aqui em cima mostra que eu estou dentro do banco vídeo aulas. Então se eu mudar aqui para o vídeos, ó, ele vai mudar aqui em cima também o banco vídeos. Então eu vou aqui no vídeo aula e ele sugere criar uma nova tabela. Então como vai ser o nome da nossa tabela? Usuários. E aí eu sei que nossa tabela usuários terão 5 campos. Então eu coloco aqui 5, criar. Ele sugere para mim todas as configurações aqui que eu devo preencher. Então eu coloco ID, int e vou anotar aqui, ó, auto-incremento. E ele já automaticamente coloca como primary key, ó, o índice dele é primário. Quando vocês realizarem um curso de banco de dados, vocês vão entender mais a fundo que o primary key é a chave da tabela, ela não se repete, né? Ela não pode ser repetida, não pode ser alterada, e é ela que controla o seu relacionamento com as outras tabelas. Nós não vamos entrar nessa teoria nesse vídeo, porque não vamos fazer uso ainda dos relacionamentos. Então eu estou passando aqui o básico do básico, tá, pessoal? Então eu coloco aqui nome do tipo varchar 50. Login. Também vou utilizar varchar 50.
senha. Eu vou colocar do tipo text. E ativo, eu vou passar um booleano, boolean. É só isso que eu preciso fazer, já para dar certo. E aí eu venho aqui para baixo e guardar. Quando eu executo esse código, ele já gera para mim a tabela. Se eu buscar aqui no nosso slide, vou buscar aqui no nosso slide o nosso create table, o script. E eu rodar aqui dentro do vídeos, ó, eu vou trocar de banco. Eu estou agora no banco dos vídeos. Vou no SQL, colar. Percebam, ó, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que pelo script. Então eu continuar. E olha só. Agora os dois bancos têm as tabelas iguais. Olha lá, eu rodei um create table via script. Em um caso eu usei a interface, em outro eu usei o script. Então, voltando aqui para o nosso banco videoaulas, eu já tenho uma tabela. E para inserir informações nessa tabela via script, que é o que nós vamos utilizar pelo PHP, eu vou buscar aqui, ó, no nosso exemplo. Eu vou passar aqui um insert, né? Vou copiar esse insert. E vou colar aqui no nosso SQL. Ó. Então, vejam só, eu montei aqui, vou ver se eu aumento o zoom. Ó, insert into usuários. Aí eu vou inserir nome, login, senha e ativo. Na mesma ordem dos campos, eu tenho os valores. Então, Fernando Graciano, que é o login. Uma senha criptografada, né, que é só um exemplo, tá, pessoal? É só um exemplo para didático. E eu vou passar aqui true no campo ativo, né? Ou seja, ele vai estar ativo. E aí eu venho continuar. Automaticamente, ó, ele fala aqui, ó, uma linha inserida. O ID da linha inserida é o número 1, ou seja, é o primeiro ID. Se eu clicar aqui na tabela usuários, eu já vejo essa informação inserida no nosso banco. Eu posso colocar mais informações? Posso. Eu posso vir aqui no inserir do PHP-MyAdmin, ó, que ele já sugere para mim, e eu vou colocar aqui Maria. O login dela vai ser maria.silva. A senha, eu vou colocar uma senha criptografada, né? É só um exemplo. E eu vou colocar que ela está ativa. 1. Eu também inseri, ó, ele até gera aqui pra gente, ó, o código exatamente da inserção. Como eu deixei o ID aqui nulo, o autoincremento já gerou pra gente. Como eu sei que deu certo, eu clico aqui de novo na tabela e eu tenho 2 registros no meu banco de dados, na minha tabela de usuários. E olha só aqui em cima. Aqui em cima ele já gera para a gente um select asterisco from usuários. É o nosso comando de seleção. Ó. Então eu tenho aqui ó, select all from usuários. É claro que aqui não vai funcionar com acento. Então eu ponho aqui usuários. E aqui ó, eu quero selecionar apenas o nome, vírgula, o login. Então eu vou puxar só o nome e o login. E olha só, tá aqui, nome e o login. Eu posso incrementar isso aqui, eu venho aqui em editar linha, e aí eu incremento, eu quero que mostre também o ID, porém eu quero o ID depois do nome, depois do login. Ó. Basta com que eu continue aqui. Ó. Aí ele traz para mim o ID, em outra ordem, porque eu defini essa ordem aqui. Então aí eu posso fazer o select que eu quiser. Como, por exemplo, se eu quiser selecionar só o nome da Maria, eu edito a linha aqui. Eu coloco um where, que significa onde. E aí eu coloco nome igual a Maria. Exatamente igual está aqui, que é só um exemplo. E aí ele me traz apenas o registro da Maria. Então eu fiz uma query, né? Eu fiz uma consulta específica, buscando pela Maria. Ou eu posso simplesmente procurar aqui select all from usuários. Olha lá. Então eu trago todos os usuários. Agora eu vou colocar aqui, ó, eu vou fazer uma alteração no meu registro aqui, no registro que tem o meu nome, ó, nome Fernando. Então eu venho aqui no editar ou aqui em cima no SQL, ó, e aí eu colo aqui update usuários.
que eu vou colocar Fernando Graciano aonde, where, nome for igual a Fernando. Olha lá, o nome for igual a Fernando, eu vou alterar para Fernando Graciano. Continuo e ele executa para mim, ó, uma linha afetada. Então eu sei que uma linha foi afetada. Como que eu sei que deu certo? SQL select all from usuários. Eu tiro aqui o where para ele trazer tudo. E olha só, agora eu tenho aqui Fernando Graciano. E para finalizar aqui nossos conceitos básicos de banco, vou usar o delete from com o where. Vou aqui na nossa SQL. Vou colocar aqui delete from usuários, onde nome é igual a Fernando Graciano. Eu vou deletar esse registro. Ó. Continuar. Aí ele até fala, realmente deseja executar o delete from, né? Eu desejo. E aí uma linha foi afetada, ou seja, uma linha foi excluída. Se eu clicar aqui de novo na nossa tabela, ó, não tem absolutamente nada do Fernando. Ele foi apagado. Se eu rodar, se eu clicar aqui no botão apagar, eu também consigo apagar pelo PHPMadmin, pela interface gráfica. E ele fala aqui, confirmar. Realmente deseja executar delete from usuários, onde usuário.id é igual a 2, porque aqui eu estou apagando pelo ID. Ok. E aí, ele apaga.